Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 64. Glória a Deus. Você já abriu aí? Então espera que eu estou abrindo. Isaías capítulo 64. Irmãos, nós estamos finalizando o mês de julho. E o mês de julho, nós estamos falando a respeito de busca incessante. Busca incessante ao Senhor. Não sei se vocês repararam nessa noite, mas os corações estão queimando por Jesus. Nós estamos numa busca incessante nesse mês. E não é só nesse mês, mas cada mês nós temos passado por temas que estão circundando a nossa resposta ao céu. Esse ano, nós decidimos andar num caminho para responder aos céus. E para responder aos céus, para nós entendemos como comunidade de fé, que nós precisamos andar em alguns princípios. E um deles, nesse mês, é a busca incessante. É buscar ao Senhor o tempo todo. É estar na presença dEle, buscar a presença dEle, desfrutar daquilo que a presença de Deus nos oferece, nos pede, ser sacrificial diante do Senhor, nos entregar, nos render a Ele, nos render a Sua palavra, nos render aquilo que Ele fala, nos render a tudo que o Senhor é, aquilo que Ele representa e principalmente a Sua presença. Amém? Glória a Deus. E particularmente nessa sala de oração na quinta-feira, eu anotei algumas palavras que o Senhor foi me dando. E eu quero te incentivar, você, no seu tempo de oração, pegue um caderno, pegue um lugar que você possa anotar, num iPad, num computador, onde você estiver, e comece a anotar. Às vezes você fala, não, pastor, mas não tem uma palavra que Deus me dá. Então, mas o que você tem para falar? Qual é a tua oração hoje? Então, eu comecei uma prática, há algum tempo atrás, de começar a escrever cartas para Jesus, e eu começava a falar algumas coisas e pedir que o Espírito Santo me orientasse a falar ao Senhor aquilo que o céu gostaria de ouvir. E o que o céu gostaria de ouvir não é um agrado aos céus, mas é a realidade da nossa vida, é a nossa vida real, nossa vida ordinária. O que o céu quer ouvir de nós é o que somos e o que temos. O que o céu quer ouvir de nós é quem nós somos de verdade. Porque quando somos assim, verdadeiros, na nossa vida ordinária com o Senhor, então podemos ter uma conversa verdadeira. A gente pode ter um monte de conversa fake na nossa vida. É só você parar num ponto de ônibus e falar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão as coisas? Bom. E você? Bom também. E pode terminar o assunto assim. Eu já ministrei aqui uma vez a respeito disso. Eu falei, cara, quando alguém te perguntar, e alguém que você conhece, alguém que importa que fique sabendo daquilo que você está passando, te perguntar, e aí, tudo bem? Se você não estiver, fale, não estou bem, você pode orar por mim? Eu não estou bem, a gente pode conversar? Talvez você vai constranger alguém, porque se alguém te perguntou se você estava bem, só de praxe. Porque nós temos o costume, de vez de falar olá, a gente fala, e aí, tudo bem? Era melhor falar olá. Mas só que pressupõe um cumprimento, você dizer como a pessoa está. Você encontra alguém e fala, e aí, como é que você está? Tudo bem? E às vezes nós não estamos bem, não conversamos com ninguém, nem conversamos com o Senhor. Queremos um relacionamento com Deus, queremos buscá-lo incessantemente, dizendo quem Ele é, declarando palavras para Ele, dizendo quem o Senhor é, dizendo como nós o amamos, falando tantas palavras. O Senhor está dizendo assim, ei, e você? Como você está? Adão, onde está você? E na verdade nós praticamos a mesma coisa e continuamos como o jardim do Éden. Senhor, eu estava aqui com medo, então cozi folhas de figueira aqui, me escondi, e eu estou aqui atrás, escondido aqui do Senhor. E quantas vezes nós queremos buscar o Senhor incessantemente, mas o nosso coração não está aberto o suficiente, nós não somos vulneráveis o suficiente, nós não buscamos o Senhor da maneira que tem que ser buscado. E eu queria que você lesse comigo aqui, Isaías 64,
de 1 a 4, a palavra diz assim. Você pode ler assim, ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, Deus, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, Deus. Você pode ler assim. Mas eu não acredito que o profeta escreveu assim. Eu acredito que ele escreveu assim, ó, se fendesses os céus, Senhor, e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando um fogo inflama gravetos. Já viu um fogo inflamando graveto? É para arrebentar, é para estalar, é para arrancar no meio, é para destruir. Começa a fazer uma fogueira, aproveita esse tempo de frio. Faz uma fogueira perto da sua casa, na frente da sua casa, e bota os gravetinhos embaixo e fica olhando o que acontece. Não é o que acontece quando o fogo está pegando em tudo. É o começo do fogo. É o início de um fogo. É um fogo que quebranta, que arrebenta com tudo, que rasga no meio. É um fogo que desfaz, que transforma. É um fogo que transforma a matéria. Porque os gravetos se desfazem com muita facilidade. Se o Senhor fendesse os céus e descesse, se fosse a tua presença, fizesse tremer os montes, como quando o fogo inflama os gravetos. Se a tua presença fizesse isso comigo, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome. De novo, quando faz ferver as águas, transformação de, como é que fala? Muda de líquido para gasoso? De estado. Ele está dizendo, a tua presença precisa mudar o meu estado. A tua presença precisa mudar quem eu sou, mas mudar mesmo. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Eu era um graveto, agora eu sou, como é que fala? Eu sou cinza. Quem falou? Obrigado. Jennifer, você não quer sentar aqui não e me falando? Estou esquecendo tudo, ela está lembrando de tudo. Continua. Eu quero mudança completa. Eu era água, agora eu sou gasoso, eu sou gás. Agora eu sumi, ninguém mais vê. O que o Senhor quer fazer comigo? Eu quero que o Senhor faça aquilo que seja feito. Para o Senhor fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremam na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, no 4, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que lembram de ti nos seus caminhos. Gente que busca a Deus incessantemente, gente que lembra de Deus nos caminhos, gente que busca a Deus na caminhada, gente que ama a presença de Deus. Deus transforma. Este homem estava dizendo, a nação precisa ser transformada, nós precisamos da tua presença, de forma que sejamos transformados. Eu não quero a tua presença de outro jeito, a não ser que ela me transforme. Agora, como a presença vai me transformar, se eu me apresento para Ele com uma máscara, se eu me apresento com Ele escondido, se eu me apresento a Ele só dizendo quem Ele é, e esquecendo de dizer quem eu sou diante dEle, esquecendo de contar para Ele quem eu sou. Pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, mas Jesus, quando ia curar os enfermos, perguntava, já percebeu isso? Porque quando falamos, criamos realidades. Porque quando falamos, decretamos realidades. Quando você diz quem você é, você decreta uma realidade. É por isso que a sua vida não pode ser de maldições diárias a respeito de você mesmo. Eu sou um burro, eu sou um idiota, aí eu perco tempo. Para com isso. Você se colocar diante de Deus, você precisa se colocar diante dEle, de verdade, declarando para Ele quem você é, o que está dentro de você. Porque a única maneira de se relacionar com alguém profundamente é alguém te conhecendo e você conhecendo esse alguém. E não tem como você fazer isso se você não for vulnerável.
Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades são como um vento, e nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte, que te detenha, Senhor, que te segure aqui na presença, porque escondeste em nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Isso nos consome, porque sem a presença dEle as nossas iniquidades nos consomem, porque sem a presença dEle não há tempo de confissão, não há tempo de exposição, não tem como você cair e ser levantado. Porque o bom do relacionamento é quando um cai e o outro pode levantá-lo. Aliás, a parte gratificante do relacionamento é quando você não está bem e a pessoa que caminha do seu lado está bem para te ajudar. Agora você imagina o Senhor propondo um relacionamento comigo, com você, e Ele está bem. Ele sempre está bem, porque Ele é bom. A natureza dele é boa, ele é amor, ele é justiça, ele é digno, ele não vai falhar comigo, com você. É o melhor relacionamento, a melhor amizade que nós podemos buscar. Ela nos ensina as outras amizades, ela que nos ensina a nos relacionar com outras pessoas. O amor dele em nós faz isso, mas nós precisamos ser vulneráveis e declarar para ele: Senhor, vem. Fende os céus, rasga os céus e desce, porque eu preciso de ti. Amém? Outra palavra que o Senhor trouxe para a gente na sala de oração. Sabe o que eu estou pregando aqui, irmãos? Eu estou pregando o que foi ministrado na sala de oração por várias pessoas. Então eu quero dizer que você está perdendo. E não é pouco, deixando de estar aqui às quintas-feiras. Porque Deus tem falado muita coisa. Deus tem feito muita coisa. E qual a importância, pastor? A importância é que nas quintas-feiras a gente levanta as mãos a respeito dessa cidade. Às quintas-feiras a gente dobra os joelhos a respeito de pessoas e famílias. Às quintas-feiras nós adoramos Jesus aqui com adoração nesse altar durante todo o tempo, declarando quem Ele é e aquilo que Ele faz. E um altar de adoração profética é levantado nesse lugar. Então, não preciso mais falar da importância, né? Para a minha vida, para a minha família e para a minha cidade. Abra comigo aí no Salmo 105. Presença. A presença deve ser celebrada. A presença precisa ser celebrada. Salmo 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, e dos prodígios, e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, os escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-te perpetuamente, Senhor, da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que o Senhor fez com Abraão, e o juramento que o Senhor fez com Isaque, o qual o Senhor confirmou com Jacó por decreto, e a Israel o Senhor deu uma aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como o quinhão da vossa herança. Então eram eles, em pequeno número, pouquíssimos, forasteiros que andavam nela, andavam de nação em nação, de reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimiste, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
Se você quiser continuar lendo depois, esse salmo é lindo, um dos que eu mais gosto. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou para os princípios, ok? Nós somos filhos de Deus, nós somos enxertados na videira, pela palavra de Deus nós somos enxertados na videira, a não ser que tenha alguém com sangue judeu aqui, convertido ao judaísmo, mas se não, nós somos cristãos e somos enxertados na videira. Entenda uma coisa, esses princípios que foram ministrados aqui são para mim e para você. A presença dele precisa ser celebrada. Nós precisamos nos gloriar ao Senhor, dar glórias a Deus na presença dele. Nós precisamos buscá-lo da maneira que a palavra nos orienta, porque a palavra nos orienta. Ele é Senhor. O nosso Deus, os seus juízos permeiam a terra, a sua palavra, os seus decretos permeiam a terra. Quando eu e você vivemos uma busca incessante, nós somos levados a um lugar, nós somos colocados em um lugar. A palavra diz que esses homens e essas mulheres, por um decreto e por um juízo, por um acordo e por uma aliança geracional, eles eram protegidos pelo Senhor, de reino em reino, e o Senhor a ninguém permitiu que os oprimisse, e disse: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O Senhor guarda os seus. O Senhor me guarda, o Senhor te guarda. Agora Ele te guarda porque você busca. Será que é simplesmente uma troca? Não, o Senhor guarda os seus. E o Senhor não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que o preferem. Tem filhos que têm mais dele, porque o buscam mais. Tem filhos que desfrutam daquilo que ele está fazendo, porque conseguem ver o que ele está fazendo. Porque quanto mais perto dele, mais você o conhece. E quando ele faz, você vê que é ele. Quantas pessoas passam por coisas, são livres, são libertos, participam no dia a dia de tantos livramentos de Deus, mas nem percebem que Deus está ali. Nem conseguem ver Deus se manifestando. Nós precisamos celebrar a presença. Rendei graças ao Senhor, e invocai o seu nome, e fazei conhecidos os seus feitos. Quem caminha com Ele, busca Ele, quando vai falar dEle, não consegue deixar de falar dos seus feitos, deixar de falar do que Ele tem feito. É muito difícil alguém que caminha com Deus deixar de falar daquilo que Ele faz. Nós precisamos entrar nesse lugar, que a nossa vida é um instrumento de Deus. Nós vamos chegar hoje aqui em dons espirituais. A nossa vida, ela é um instrumento de Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Você é um filho amado. E você pode viver a sua vida nesse amor pleno com o Senhor. Mas não tem como isso não exalar de você, isso não sair de você, isso não ser transferido para outras pessoas. Então por que não fazer isso deliberadamente, diretivamente? Por que não estar na presença dele e falar: Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje através de mim? Aliás, o que o Senhor está fazendo hoje que eu posso participar? Se você fizer essa oração ousada, no lugar onde você trabalha, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu bairro, na sua rua, aonde você estiver, se você fizer essa oração ousada, é bem possível que o Espírito Santo te diga o que ele está fazendo e te coloque em lugares para que você seja um canal de bênçãos, um agente de milagres, alguém que vai ser usado por Deus naquele momento, naquele microambiente, numa situação que para você pode ser pequena. Não sei se eu já falei aqui ou se foi uma conversa com alguém da igreja, mas nós estivemos envolvidos com uma missão lá no Peru, do Ministério Mevan, na missão América Latina. E às vezes que eu fui para o Peru, a gente chegando, era passar a primeira, não sei como é que fala, primeiro pouso do avião. Vai, Jennifer. Primeira conexão, obrigado, está no caminho da Jennifer, ela pegou unção. A primeira conexão é em Lima, então é o Peru andino, beira da praia, montanha, tal, não sei o quê, aquela cadeia de montanhas ali, os Andes. Ali é muito lúdico, muito bonito. Mas o lugar da obra que a gente estava fazendo é na Amazônia peruana.
Então, era um monte de horas de viagem de avião para chegar até Iquitos, capital amazônica do Peru. E o caminho para lá é em cima da floresta amazônica. A hora que você passa a Cordilheira dos Andes, é floresta amazônica a cansar. E eu, na ida, eu fui na janela. E eu comecei a olhar, voando relativamente baixo, dava para ver a mata. Eu comecei a ver aquele monte de mato. Comecei a ver floresta em cima de floresta, rios em cima de rios. E eu falei, cara, o que nós estamos indo fazer naquele lugar? Nós somos uma gotinha no oceano, nós somos um grão de areia naquele lugar. Olha, só de floresta e rio, que deve ser gigante, está pequenininho na minha visão. Quanto tempo nós estamos sobrevoando floresta? Nós vamos descer no meio da floresta, numa cidade, para apoiar uma base missionária que sai da cidade, anda 2h30 no barco mais rápido que existe, para chegar numa aldeia, umas 40 pessoas, para depois subir o rio, e ir parando nas igrejas, nos rios, nos pastores estão ali para dar apoio para os pastores, a gente foi para isso, para dar apoio para os pastores da região, que cuidam de 3, 5, a igreja deles tem 7 pessoas. Falei, cara, na hora veio o pensamento, cara, nós somos um grão de areia, nós não somos nada. Qual o sentido disso? E exatamente o meu pensamento destrutivo, o meu pensamento de desistência, era exatamente o pensamento glorioso do Espírito Santo. É exatamente isso que vocês estão indo fazer. Grãos de areia, cuidar de grãos de areia. Vocês são pessoas que estão indo cuidar de pessoas, onde existem pessoas que são minhas. E eles precisam de vocês. E se você não fosse, quem iria? O profeta fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Bonito você ser enviado para uma nação. E você ser enviado para uma nação, no meio de uma mata, para 5 pessoas, 10 pessoas. Qual é o sentido? Exatamente esse. Grãos de areia, cuidando de grãos de areia. Então, a nossa vida, ela precisa estar escondida na fenda da rocha. Quando o Senhor encontra com Moisés e dá um vislumbre da sua glória, um vislumbre da sua presença, coloca Moisés na fenda da rocha, aparece de costas para ele, coloca a mão diante de Moisés, e Moisés fala para ele, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero tanto a tua presença, que eu preciso ver a tua glória, mas quem vê a minha glória vai morrer, eu quero ver a tua glória. Não, eu não vou deixar você ver a minha glória, porque aquele que viu minha glória morreu, quem vê minha glória vai morrer. Mas entra aqui na fenda da rocha. Moisés poderia amar muito mais a sua própria vida. Não, Senhor, já que pode acontecer de eu ver a sua glória e morrer, então deixa para lá. Porque a questão é o quanto nós amamos a nossa própria vida. Nós cantamos aqui, Maranata, 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 Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor vem para aqueles que amam a sua vinda. Mas uma vida boa é um grande impedimento para a vida de Jesus na nossa vida. Pergunta para quem tem uma vida boa, se ele quer que Jesus volte hoje e atrapalhe todos os seus projetos. Quando nós amamos mais a nossa própria vida do que a vinda, então Jesus pode atrapalhar qualquer um dos nossos projetos. É por isso que muita gente não vive uma vida de busca incessante. Já parou para pensar sobre isso? Você ama mais a sua vida ou a vinda de Jesus? Porque amar mais a vinda significa buscar loucamente, buscar plenamente, poderosamente a presença dEle. A fenda da rocha é um lugar seguro. É um lugar seguro para habitar, é um lugar seguro para ver o Senhor passar, diz a canção. E nós estávamos aqui cantando essa canção na quinta-feira. Eu falei, Senhor, eu vou pegar esse texto porque eu preciso ler esse texto de novo.
Então a busca precisa ser tão incessante, o desejo pelo reino se manifestando precisa ser tão incessante, como Mateus em capítulo 13, quando o homem encontra um tesouro num campo, e sai e vende tudo que tem, entrega tudo que tem, e compra aquele campo por causa do tesouro que tem ali. Ninguém sabe, mas ele descobriu um tesouro num lugar onde ninguém viu. E a Bíblia diz que o reino de Deus é exatamente assim, um tesouro escondido. E aqueles que descobrem, entregam tudo por causa dele. Isso só se encontra na presença de Deus. Eu creio que a intenção do Espírito Santo hoje é te incentivar a buscar a Deus como você nunca buscou. Nós não podíamos terminar esse mês sem continuar falando disso, porque isso não é uma coisa para o mês de julho de 2024. Isso é uma atitude, isso é um princípio que nós precisamos praticar para o resto da nossa vida, e nós escolhemos julho de 2024 para falar a respeito de busca incessante. Mas pensa como foi o seu mês, como ele foi atrapalhado, pensa como foi um mês difícil de estar com o Senhor, pensa como foi um mês de luta para estar na presença de Deus, pensa como muitas coisas nos distraíram, pensa como muitas coisas estão nos distraindo, e nós estamos perdendo o tempo na presença de Deus. Aleluias. Sou como um homem que no campo encontrou um grande tesouro. Tudo por ele eu darei. Eu quero a presença. Eu desejo a presença. Jeremias 29:11 fala a respeito de buscar ao Senhor de todo o coração e encontrá-lo. Diga para mim qual é o empecilho de encontrar o Senhor. Qual é o empecilho principal de encontrarmos o Senhor quando buscamos Ele? É o nosso próprio coração. Jeremias 29, a partir do 11, fala disso. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. E o Senhor diz que tem um fim para nós, que é o fim que nós desejamos. Mas a base para a busca do Senhor é o nosso coração. Nós não podemos deixar o nosso coração enganoso nos tirar desse lugar. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos família, nós criamos filhos, nós obedecemos aos pais, nós temos estudo. São tantas coisas que envolvem a nossa vida, mas o nosso coração está onde? O nosso coração está navegando em que rio? O nosso coração está se enchendo do quê? E cada um tem uma vida, cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo, e eles são válidos, são bons. Eu tenho certeza disso. Se você vier conversar comigo, pastor, o que eu estou propondo para a minha vida agora é isso. O que eu estou fazendo há anos é isso. A minha vida se resume nisso. Amém. Glória a Deus. Se você der glória a Deus nisso que você está fazendo. Se a presença dele permear isso que você está fazendo. Se a presença dele acompanhar isso que você vive hoje. Porque senão é glória para você. E glória para você é morte. Está ouvindo? Você está aqui? Glória para mim, glória para você é morte. É uma vida natural. É uma vida normal. Não é uma vida extraordinária na presença dele. Porque se aquilo que fazemos, apresentamos para ele, buscamos a presença dele, então o que fazemos, podemos dar glória para ele. O problema é acelerarmos nossa vida, ou pararmos nossa vida sem ele, sem a presença dele. Pensa no que você está vivendo hoje. Ou você está parado, ou você está acelerado, ou você atrasou. Isso é para a glória dele, ou é para um problema seu? Porque todos nós já passamos por isso.
Ninguém aqui está ileso de ter passado por isso. Ninguém está zerado. Em algum tempo você acelerou sem precisar. Em algum tempo você freou e ficou para trás. Em algum tempo você ficou parado. A questão é, tinha propósito? A presença dele governou essa velocidade? Essa palavra é primeiro para mim, tá? Se ela está falando com você, glória a Deus, mas ela é primeiro para mim. Abra comigo aí em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Olha essa palavra. Efésios 3. A partir do verso 14. Efésios 3, 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e que habite Cristo no vosso coração. Estávamos falando do engano do coração, do impedimento do coração, de chegar à presença de Deus, e de gloriar a Deus, e de ser pleno no que Deus tem para nós. E que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É nele que somos fortalecidos com poder. Isso acontece mediante o Espírito no nosso homem interior. Nós somos fortalecidos por ele, porque na presença dele adquirimos o que ele tem e o que ele é. Santidade não é não pecar. Santidade é aquilo que vivemos diante daquele que é santo. E porque caminhamos diante daquele que é santo e desfrutamos da presença daquele que é santo, então a nossa vida de pecado cai por terra, começa a ficar raleada, esparsa, ocasional. Porque o Senhor nos tem por santos, porque quando cremos em Jesus, a Bíblia diz que fomos feitos nova criatura, nós somos novos aqui na terra. Depois que aceitamos Jesus, andamos como novas criaturas. Que lugar é esse? Eu não conheço, nunca vi. Mais ou menos assim no nosso espírito. Somos chamados para estar perto dele, somos chamados para desfrutar da sua presença e da sua santidade. E a santidade dele nos faz parecidos com ele e nos gera um temor. Porque diante da santidade dele, quando espelhamos a santidade dele com o que somos, nos tornamos como ele é, como diz a palavra. E aí um santo temor vem sobre nós, e muita coisa fazemos ou não fazemos, porque estivemos na presença dele, porque caminhamos na presença dele, porque convidamos a presença dele para estar conosco. Você está aqui? É por isso que o nosso coração precisa estar liberado para ele. É por isso que o nosso coração precisa estar totalmente livre para ele. Porque só assim vamos desfrutar do que ele é e do que ele tem. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz: como águas que cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, Senhor. Quem ouve essas coisas? Quem vê essas coisas? Quem é que tem uma visão dessa? Homens e mulheres que buscam a presença começam a desfrutar daquilo que Deus quer comunicar. Já pensou sobre isso? Às vezes Deus quer comunicar algo no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua casa.
Às vezes Deus quer comunicar para uma pessoa algo tão importante, e você, que desfruta da presença dEle, pode ouvir isso, entender isso, compreender, e falar do jeito que Deus gostaria que alguém falasse. Porque Ele pode colocar, a Bíblia está aí, Ele pode colocar até uma mula para falar. Mas você acha que é o jeito que Deus gostaria de falar com aquele profeta? Vocês entendem por que a mula entrou na história? Porque o profeta estava numa situação de corrupção. O profeta estava na condição de coração dúbio, coração dividido no meio. Eu falo contra, falo a favor, meu Deus, não estou escutando direito. Quando nós não estamos escutando direito e Ele precisa falar conosco, Ele vai se fazer ouvido. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cultivar um relacionamento que começa pequenininho, que começa em um dia. Um dia começa um relacionamento. Um dia ele começa. Nesse dia, se você fizer o que você faz no primeiro encontro, você não pode seguir o meu exemplo da Renata, que o nosso primeiro encontro foi meio radical. Não foi o primeiro encontro, mas foi um encontro muito radical. Nós sentamos no restaurante e falamos assim, vamos fazer pergunta para o outro para se conhecer melhor. Eu não vou falar a pergunta que eu falei para ela. Não foi uma pergunta, mas foi uma pergunta que... Pode falar? Vocês acreditam, mulheres? Estava no mesmo restaurante, ela falou assim, faz a primeira pergunta. Eu falei, você faz o buço? Ela, quê? Eu falei, não, porque está tão lisinho, bonitinho, eu queria saber se você faz ou se é assim mesmo. Não acredito que você me perguntou isso. Eu falei assim, se a gente vai casar? Mas você acredita que se você chegar na presença de Deus com perguntas desse nível, você acha que Deus te rejeita? Porque um coração livre, ele tem a oportunidade de ser aquilo que Deus chamou para ser. A busca ao Senhor, ela tem um outro caminho, e eu estou quase terminando. Mas é um caminho muito, muito, muito precioso para mim e para você, que somos cristãos e operamos nessa terra. Eu e você que caminhamos nessa terra. Por muitas vezes nós falamos de Deus para as pessoas, falamos do nome de Jesus para as pessoas. E muitas pessoas ouvem do nome de Jesus, até o recebem e saem da nossa presença, mas também saem da presença de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de um mandato do Senhor para nós. Que nós deveríamos ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. O que são discípulos nessa linguagem? Pessoas que querem saber onde a gente anda, o que a gente faz, aonde a gente congrega, quem é a nossa comunidade. Como é que você vive desse jeito? Por que você tem esse coração? Da onde saiu esse conhecimento? Da onde saiu essa revelação? E algo que é precioso para nós são os dons espirituais. Porque nós somos chamados para exercer nessa terra uma função. A multiforme sabedoria de Deus é expressa nesse mundo pela igreja. E quando você começa a se preocupar com isso, então fica bom, porque você começa a buscar o Senhor e dizer, Senhor, a Tua palavra diz que eu posso buscar os melhores dons. E eu preciso desses dons para operar. Eu preciso desses dons, eu quero esses dons para eu caminhar nessa terra. E falando em busca incessante, nós temos a oportunidade na presença de Deus de buscar a Ele, pedir dons. Primeiro Coríntios capítulo 12 fala de dons espirituais de uma forma bem excelente. E diz assim, logo no começo:
A respeito dos dons espirituais, Paulo falando à igreja em Corinto: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Presta muita atenção aqui. E também há diversidade nos serviços, dons diversos, serviços diversos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, e a outro, profecias, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Os dons do Espírito Santo. Eu e você aceitamos Jesus, levantamos a mão um dia, o Espírito veio habitar dentro de nós. Nós precisamos buscar ser batizados no Espírito, transbordar no Espírito, para caminhar e operar os dons do Espírito. Quantos são os crentes que caminham uma vida comum, uma vida ordinária, e não desfrutam dos dons do Espírito para manifestar a glória de Deus? Você falar de Jesus para alguém que você revelou a vida dela, você falar de Jesus para alguém que Deus te deu algo importante a respeito da vida dela e por isso você se aproximou. Quantas são as pessoas que se aproximam de alguém e dizem: olha, Deus falou comigo a seu respeito. Ah, é? O que ele falou? E Deus fala algo que exatamente tem a ver com aquela vida, algo que aquela pessoa falou, alguma coisa que seja verdadeiramente uma palavra de conhecimento para aquela pessoa, e ela fala: realmente Deus falou com você, o que você tem para me falar? E esse dom faz com que a atenção daquela pessoa se volte completamente para você, e você possa falar do nome de Jesus, do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, daquele que salvou a vida dessa pessoa, e ela pode viver uma vida plena com Deus. E às vezes é uma simples revelação, uma simples visão, uma simples palavra que veio ao nosso coração. Mas uma grande parte da igreja não desfruta disso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E ele entra num lugar que é a unidade da igreja, porque os dons manifestam o corpo de Cristo na terra. E a unidade da igreja, por sermos um corpo e recebermos do Senhor dons do Espírito, e o Espírito ser o mesmo, nós somos reconhecidos por sermos filhos de Deus, simplesmente, muitas vezes, porque chegamos e apresentamos diante das pessoas, diante de circunstâncias, de vidas que precisam de cura, de libertação, que precisam de uma palavra de conhecimento, precisam de uma revelação, precisam de uma palavra profética, simplesmente porque liberamos aquilo que Deus colocou dentro de nós, a respeito de vidas. Vidas são ganhas e transformadas. E o mais poderoso de tudo, o Senhor nos entrega dons espirituais, mas a responsabilidade da cura não é minha, é dele. Mas por que eu comecei falando do nosso foco que nós estamos vivendo hoje, que é a busca incessante? Para que o dom se manifeste da maneira que o Senhor quer que ele se manifeste. Pessoas que caminham próximas ao Senhor, pessoas que o buscam incessantemente, pessoas que desfrutam da presença dEle e clamam e pedem por dons espirituais, os recebem, como diz a palavra, e recebendo dons e permanecendo na presença, vai ser muito mais fácil do Senhor operar, porque a voz dEle fica audível e entendida. Porque quando o Senhor fala a respeito da vida de alguém, ou libera algo para você falar ou fazer, você sabe que é o Senhor, porque você conhece Ele. Por que buscar dons espirituais? Por que buscar palavra de sabedoria?
Por que buscar palavra de sabedoria? Alguém ungido pelo Espírito, aconselhando e declarando palavras de vida, de direção para alguém. Por que buscar palavras de conhecimento? Você conhecer a vida de alguém sem conhecer esse alguém. Deus traz revelação a respeito daquela vida, de uma circunstância, de um problema, de uma enfermidade, de uma alegria, de uma conversa, algo que acontece ou que aconteceu. Deus traz para você, para revelar que Deus está com você e Deus quer transformar aquela vida. A palavra nos mostra outro dom, que é o dom da fé. São 9 dons do Espírito. Ele nos mostra o dom da fé. Pessoas que creem verdadeiramente, que operam por fé verdadeiramente. E esse nós devemos buscar incansavelmente. Senhor, eu quero ver uma vida de quem crê. Eu quero ver uma vida de quem te conhece e crê naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor faz. Dons de curas, dons de operação de milagres. Cura fala de cura física, cura emocional. Milagre fala de coisas extraordinárias. Você pode orar por uma dor na perna, mas uma perna crescer é um milagre. Nós experimentamos isso aqui esses dias. Tantas pessoas foram curadas aqui, pino saiu da perna. Pessoas curadas de coluna, pessoas curadas de dor de cabeça. Curas, maravilhas, milagres. A palavra diz que nós temos que buscar o dom de línguas para a edificação do nosso espírito. Porque falando em línguas, somos edificados por dentro, somos edificados em nós mesmos, no nosso espírito. Crescemos em Deus, crescemos na presença de Deus. Quando oramos, sem o entendimento da mente, mas o entendimento do espírito. O que o Senhor quer fazer no nosso meio? Dons de interpretação de línguas, dons de profecia. A palavra diz que a igreja ela é apostólica e profética. Por que a igreja é apostólica e profética? Porque os discípulos andavam na doutrina dos apóstolos. Porque o apostolado fala do sedimento, fala de preparar a base, preparar as estruturas. Fala de olharmos para uma cidade. Fala de olharmos para a menor visão de Deus, para uma nação que é uma cidade. A visão apostólica fala o que essa igreja, o que a comunidade de fé que você faz parte, pode fazer por essa cidade. A visão profética, ela aponta o futuro, para onde vamos, o que o Senhor quer nos mostrar, o que Ele tem dirigido nesses dias, qual é a palavra do Senhor para nós e para a nossa cidade, para os nossos irmãos nesses dias. Mas a igreja também é ensino, a igreja também é pastoral, a igreja é evangelística. Obrigado, eu esqueci de chamar vocês. Todo o processo, desde o início, desde a fundação da igreja, ela é apostólica e profética, mas diz respeito à sua missão. Pessoas conheçam o Senhor através de vidas. Grãos de areia, cuidando de grãos de areia. Grãos de areia, amando grãos de areia. Pequenas pessoas, indivíduos, cheios do Espírito, tocando outras pessoas no Espírito. Nós somos chamados para isso. Mas sem a presença de Deus em nós, na nossa vida, andaremos capenga, andaremos devagar, andaremos sem cumprir o propósito completamente. Porque o mais importante de tudo que foi falado aqui, é que tudo isso é permeado, é envolvido pela presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos realizar nada para a glória dEle. Porque gente realizando coisas nessa terra, nós temos de montão. E isso é bom, que bom, as nossas realizações. Mas realizar para a glória dEle, realizar para a glória dEle, é um outro nível de relacionamento, é um outro nível de vida. Você está aqui? Então levante-se do seu lugar.